Este é o colóquio inaugural do novo Centro de Investigação em Ciências Sociais, fundamentalmente nas áreas de Ciência Política, Estudos Europeus, Relações Internacionais e Sociologia. A Faculdade tem outros centros de investigação. Muitos dos que estão aqui conhecem os investigadores deste centro, até porque são professores de uma bela parte dos presentes. Não há instituição do ensino superior sem um centro de investigação das áreas que são ensinadas, centros de investigação que mobilizem os estudantes, quer de licenciatura, quer de mestrado, quer de doutoramento, e, portanto, a faculdade decidiu criar mais este centro de investigação, que esperemos tenha uma longa vida, ao contrário de alguns anteriores, algumas iniciativas anteriores aqui da mesma faculdade. Eu ia dar a palavra à professora Diana Silva Dias, que é a pró-reitora de investigação da Universidade Lusófona, para uma breve intervenção sobre a investigação da Lusófona, e é com muito prazer que a vamos ouvir. Ok, agora sim, muito bom dia. Muito obrigada por ter o prazer de estar neste evento, e este prazer prende-se aqui com várias vertentes. Uma, e antes de mais nada, também aproveitando para agradecer ao professor Costa Pinto, à professora Sabrina Medeiros, que nos fizeram este convite, e à restante direção do Lusoglobo, e estar aqui entre vós, e estar aqui a discutir investigação, em ciências sociais é particularmente desafiante e, de facto, um prazer muito grande, e, em particular, pensarmos na investigação em ciências sociais na Universidade Lusófona. Como o professor Costa Pinto disse muito bem, de facto, a investigação começa a ter um peso muito considerável, e pensamos que investigar nas áreas em que ensinamos tem que ser, de facto, um processo, digamos que quase recíproco. Não se ensina o que não se investiga, não se investiga o que não se ensina, e temos aqui uma mais-valia tão significativa nestas áreas das ciências políticas, nas relações internacionais, nos estudos europeus, na própria sociologia e mesmo na área mais das religiões, que faz todo o sentido encontrarmos aqui um centro que seja este ponto de encontro para a reflexão crítica, para uma intervenção mais de investigação, e que fazia falta neste nosso panorama dos centros de investigação da Lusófona, da Universidade Lusófona, agora ainda maior com a integração do Porto com a instituição de Lisboa. Portanto, este é um centro que tem particular sentido e particular papel para fechar aqui também todo um conjunto de investimentos, evidentemente financeiros, mas essencialmente científicos, que a Lusófona tem vindo a fazer na área da investigação. Este ano é um ano particularmente desafiante também, e porque temos a avaliação da FCT muito perto, e nada melhor do que ter um centro que no seu nome já tem a ideia de desafios. A investigação, ela própria, é um desafio. Tenho a certeza que há de todo um centro de referência na Universidade Lusófona, sem dúvida nenhuma, mas também no panorama nacional e, creio, no panorama internacional, com um especial relevo nos países da lusofonia, até porque nós temos aqui esta missão acrescida de termos um papel ativo e proativo na lusofonia, e penso que um centro destes será, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia extremamente significativa.
O professor Costa Pinto dizia no início que espera que este tenha longa vida. Eu diria que, apesar de acreditar que assim será, terminava aqui a minha intervenção dizendo que acredito piamente que será uma longa vida e uma vida muito profícua. Assim como também desejo que este dia de trabalhos seja profícuo e que seja o primeiro de muitos de reflexão sobre temas tão importantes como aqueles que temos aqui em cima da mesa. Muito obrigada, bom trabalho a todos, é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado, professora Diana. Muito obrigado, bom trabalho no Porto, porque sei que a equipe reitoral tem atividades no Porto. Muito obrigado. E eu passaria agora à apresentação do centro pela professora Sabrina Medeiros, que através do site vos vai dar uma introdução às nossas áreas de atividade. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse dia de festa, na inauguração do Luso-Globe. Muito obrigada aos alunos presentes, aos professores do nosso time. Muito obrigada, professor Antônio Costa Pinto, professor Felipe Pinto, pela oportunidade. E a gente optou pela apresentação do nosso site, que é o nosso principal instrumento de comunicação pública, e é pelo qual desejamos fazer o nosso melhor projeto de difusão científica, porque para um projeto complexo como a instalação de um centro de investigação funcionar, é preciso que a gente esteja atento à importância de se fazer da difusão um mecanismo de impacto na sociedade. Então, o nosso Luso-Globe também nasce com a tarefa de estar em diálogo constante com a sociedade portuguesa e a sociedade internacional, ambas nas quais se insere. A nossa proposta, então eu vou só começar pela estrutura de governança para que todos conheçam. A governança do Luso-Globe é feita a partir de um comitê liderado pelo presidente Antônio Costa Pinto, e como vice-presidentes, eu e o professor José Felipe Pinto, como membros desse comitê, e é importante dizer que não é possível se fazer a governança de um centro sem o apoio de todo esse grupo de professores aqui presentes, mas teremos como membros o professor Jorge Botelho Muniz, professora Suzana Nina, professor Paulo Mendes Pinto, professora Liliana Reis. E ainda como substitutos, a professora Regina Queiroz, professora Silvia Mangerona, professora Cristina Nunes e a professora Tereza Nogueira Pinto. Ainda temos uma Assembleia Geral que é liderada como presidente o professor Vasco Rato, um secretário executivo da própria Assembleia Geral, que é o professor Sérgio Vieira da Silva. Temos como comitê científico e como presidente o professor Antônio Costa Pinto, como secretário executivo do comitê científico o professor Fernando Campos, e ainda como a nossa advisor preferida, a nossa assessora, a doutora Tereza Candeias. Aqui estão os documentos de fundação, então também a gente tem aqui uma preocupação com a questão da transparência. O Luso-Globe nasce com esse compromisso de que o seu site também funcione como um mecanismo de tornar transparentes todas as decisões aqui compostas. E aqui a gente tem no nosso About um pouco um pedaço do que foi o projeto redigido ao longo desses meses para que o Luso-Globe existisse, inclusive com esse nome, e muitas discussões aconteceram durante semanas entre esse corpo docente de investigadores, e um pouco das letras, digamos, do tom de todos nós, tem aqui esse texto, né? Esse texto fundacional. Esse aqui é uma picture, né? Um pedaço desse texto, e ele é um texto vivo. Então, embora ele tenha aqui um compromisso de estabelecer o centro a partir do compromisso científico, cultural, econômico e de desenvolvimento social de Portugal e de todos os países onde o português é a língua primária, é língua primária. Há aqui um grande grupo de assuntos e temas
com os quais nós dialogamos, e o nosso compromisso é bastante amplificado por conta de toda a trajetória anterior ao Luso Globo de cada um dos seus investigadores. Para que a gente chegasse a essas 5 linhas primárias, eu posso dizer que foi muito difícil, porque nós temos, felizmente, trajetórias muito complexas e completas, e certamente esse grupo de linhas que abrigam esses sujeitos certamente são vivas, né? Essas linhas são vivas, esse grupo é vivo, e ele estará em constante modificação tão logo se apresentem mudanças no que diz respeito ao financiamento de investigação e a projetos em curso que sejam implementados pelos nossos investigadores. Temos, então, a Globalization, Deglobalization and International Order como uma das linhas. A gente está usando a língua inglesa como mecanismo de difusão internacional, então a opção, muito embora nós sejamos apreciadores da nossa língua matre, que é a língua portuguesa, a nossa opção foi por escolher uma língua de difusão acadêmica internacional. A globalização é um dos temas centrais, ou seja, a gente está falando do Luso Globe como lusófona Center on Global Challenges, então a ideia dos desafios globais acho que talvez seja um signo que nos une, e não à toa ela está ali como a primária das linhas, e depois há uma linha muito importante nessa universidade, que tem aqui um path, uma trajetória muito dignificadora da nossa faculdade, que é a área de religiões e identidades. Depois, da União Europeia, não teria sido possível criar um centro robusto sem um grupo de investigadores dedicados às transformações ligadas à própria União Europeia. Ainda um grupo importante aqui trabalhando em torno de Political and Social Institutions, ou seja, instituições sociais e políticas, com abrangência, inclusive, ao pedaço e à pegada tanto da ciência política pura, partidos políticos, comportamento político, comportamento eleitoral, até a sociologia. E ainda aqui abrigamos a segurança e defesa como uma área também das áreas primárias. Nós temos, inclusive, o curso de licenciatura dedicado a isso, e como também parte da trajetória de alguns de nós. Ainda temos o GitHub. O GitHub formalmente agora entra debaixo do Luso Globe. Ele é o Gamification in International Relations Hub. Ele é um laboratório feito e dedicado, sobretudo, para undergraduate, para a graduação, para a licenciatura, e ele tem permitido a iniciação científica, que é parte relevante dos processos de avaliação também dos centros hoje. Nós temos aqui um grupo de objetivos que todos podem ter acesso. Também temos uma afiliação que parte da afiliação individual dos nossos investigadores e que toca as maiores ou as mais importantes associações das áreas, como, por exemplo, naturalmente, a Associação Portuguesa de Ciência Política e a Associação Portuguesa de Sociologia, mas também a Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas da Língua Portuguesa, a European Consortium for Political Research, European Association of Study of Religions, Latin American Studies Association, International Political Science Association, International Studies Association, dentre outras. É importante dizer que a nossa identidade internacional está ligada à ideia da existência do Ringgold e do ISNI, ou seja, nós temos uma numeração, nós já existimos internacionalmente como universidade, e é isso que vai qualificar o impacto que nós teremos enquanto grupo na academia e na sociedade. Eu queria fazer uma apresentação rápida aqui, somente dos nossos investigadores que estão aqui, inclusive presentes, a maior parte deles, o professor Antônio Costa Pinto, a professora Arlinda Cabral está presente, ela estava em uma reunião, ela talvez estivesse aqui, a professora Cristina Nunes, que está aqui na minha frente, professor Fabrício Boscaglia, sim, desculpe se eu falei errado o nome, professor Fernando Campos, está ali ao fundo, ouvi, professor Jorge Botelho Muniz, aqui à frente, professor José Briços Lino, ali presente, professor José Carlos Calazans, professor José Carochinho, professor José Felipe Pinto, professora Liliana Reis, aqui presente, professor Miguel Baião, professor Paulo Mendes Pinto, professora Regina Queiroz, eu a vi lá no fundo, professor Ricardo Marque, presente, eu, a professora Sabrina Medeiros, professor Sérgio Vieira da Silva, aqui presente, professora Silvia Mangerona, ali presente, professora Suzana Rogério Nina, aqui presente, professora Tereza Nogueira Pinto, também presente, e professor Vasco Rato.
aqui presentes. A maior parte de nós é de pesquisadores integrados, é um fator relevante. Os centros são formados por meio, para quem não sabe, de pesquisadores integrados, que são pesquisadores que aos olhos da FCT, são investigadores que estão full-time nesses centros, então toda a sua produção científica é atrelada a este centro, e ainda temos outros que serão investigadores colaboradores, também, eventualmente, visiting fellows, como nós receberemos agora um estudante, embora nós não tenhamos um curso de doutoramento, nós já temos visitantes de doutorado, receberemos em breve um doutorando da Itália, teremos professores visitantes, então teremos um grupo importante aqui de tipos que vão agregar em matéria de produção científica impacto de forma relevante. Eu gostaria que todos visitassem o site, nós temos um grupo de notícias, as notícias são o principal veículo de instrumentalização dessa difusão. Então, aqui temos sempre a marcação de quais são os atores dentro do Lusoglobe que estão envolvidos em publicações, eventos, e todo aquele grupo de quesitos que também fazem parte da avaliação de um centro de relevância. E temos também aqui, primariamente, a nossa agenda, que são os eventos próximos que vão acontecer, entre eles, por exemplo, um Call for Chapters, ou seja, também call para produção científica. Acho que é só de minha parte. Queria agradecer a oportunidade de ter feito essa apresentação e passo ao professor Antônio Costa Pinto para seguir a agenda. Muito obrigada. Muito obrigado.